Todos os meus alunos falam que cartografia é muito difícil, é a pior matéria da geografia. Então, quando a gente fala de projeções cartográficas, fica pior ainda. Hoje, eu, professor Roberto Stabile, vou falar um pouquinho sobre projeções cartográficas. Vocês vão ver que não é nada disso tão difícil. E eu vou dar dicas fundamentais para você acertar em qualquer tipo de prova. Então vamos lá. Aula de projeções cartográficas, quinta aula de cartografia. Projeções. É óbvio, quando você fala de projeções, a primeira característica é como eu represento uma forma arredondada, que é a Terra, geóide, no plano. Como eu passo isso para o plano? É possível isso acontecer? É possível, mas certamente eu vou ter alguns problemas. Vamos começar. Bom, então eu já consegui entender que projeção cartográfica é a representação da Terra para a gente, porque a gente está falando da projeção cartográfica, numa superfície plana. Todos os mapas são representações aproximadas da superfície da Terra. Como se eu falasse para você o seguinte: olha, eu não tenho como, de maneira, não vou falar ideal, mas eu não tenho como, de maneira correta, perfeita, idêntica, representar a Terra num plano. Não tem como. Isso pra gente é inviável. Toda vez que eu representar, certamente eu vou ter alguns problemas. Eu vou ter algumas deformações. A gente vai entender isso depois. É impossível, marquei, representar uma superfície curva sem distorções, sem deformações. E aí vem o que a gente chama de distorção. O que é distorção? Todos os mapas têm distorção? Todos os mapas vão ter distorção. Depende da sua projeção e depende do que você quer ver. Porque quando a gente, lá na escola, desde o ensino fundamental, primeiro segmento para o segundo segmento, quando o professor colocava, o professor de geografia botava o mapa no quadro, a gente ficava olhando o mapa e falava assim, caramba, que mapa legal. Pô, eu ficava tentando achar quais eram os países. E é o país tal, onde é que fica? Olha o tamanho do país tal. Ninguém se dava conta que naquele mapa eu tinha alguns problemas. Tinha problemas relacionados ao quê? A essa deformação, vários tipos de deformação. A gente vai ver mais à frente como é que é isso. E essas deformações são chamadas de distorção. Todo mapa tem distorção. A distorção é o quê? Muita gente chama de rasgo. Essa deformação que você vai encontrar na hora de representar uma parte do mapa. Na verdade, a distorção, ela aparece em partes do mapa. Não é o mapa todo vai ser distorcido, não. E não confunda, isso é muito importante. Não confunda distorção com anamorfose. Anamorfose é um tipo, é uma representação, um tipo de mapa X que tem dados estatísticos, etc. Distorção é você ter um mapa que foi representado de forma adequada, sim. Entretanto, nesse mapa a gente vai encontrar algumas falhas, rasgos, deformações. Isso aí é distorção. E olha só, todo o mapa possui distorção de direção, área ou forma. A gente vai encontrar nesse tipo. E aí, quando a gente fala de projeção, a primeira coisa que vem à mente é o seguinte: como é que eu projeto a Terra? Como é que eu vou desenhar a Terra num plano? E a gente, quando fala sobre projetar a Terra num plano, a gente tem que levar em consideração que eu tenho mecanismos para fazer isso. E esses mecanismos, eles são divididos. Eu coloquei duas divisões que vão dar a origem aos nomes que vocês conhecem como mapas que são cobrados muito em provas. Assim, o tipo, mas eu já ouvi falar da projeção fulano de tal, eu já ouvi falar da projeção tal. Essa projeção cai muito, todas as provas que eu vejo têm essa projeção. E a gente vai tentar entender isso agora. Na verdade, essa é a parte que todo mundo fala assim, é muito difícil essa parte das projeções cartográficas, da cartografia. Não é, galera. A gente vai ver o seguinte, dicas fundamentais. Primeiro, eu não preciso saber disso tudo, não. Eu vou daqui tirar informações importantes para que eu possa utilizar isso numa prova. Por quê? Você acha que numa prova você vai cobrar projeções que a gente nunca ouviu falar? Nomes que nós nunca... Não. São sempre as mesmas projeções com as mesmas características, que são as mais utilizadas, ou têm uma finalidade determinante para um local, para uma região, ou para um determinado tempo. Então, é isso que a projeção é importante. A projeção não é importante para falar assim, olha, eu tenho essa projeção aqui, ela tem isso, isso e isso. Olha, tem um fulano de tal. Aí você fala assim, para que serve isso? Não serve para nada.
Essa projeção, dificilmente ela vai cair na prova. Eu tenho que ter uma projeção que ela serve ou para eu identificar isso na sala de aula, ou uma projeção que vai ser importante para navegação, como foi no século XV e no século XVI, ou uma projeção que vai discutir determinada coisa. Essas projeções, elas são mais importantes e elas têm suas características aqui, e essas são bem cobradas na prova. E é essas que a gente vai falar. Mas primeiro a gente tem que dar uma análise de todas as projeções. Como são as projeções? E aí aqui a gente já vai identificando que projeções são essas. E vocês vão entender e vão conseguir certamente acertar na prova. Então vamos lá. Classificação por tipo de superfície. Eu posso ter uma projeção cônica, uma projeção cilíndrica, uma projeção azimutal ou plana. E vocês vão ver que a gente vai fazer um outro vídeo com práticas para isso. E vai ser bem legal vocês entenderem esse tipo de projeção praticando. Vocês vão ver. Então se inscreva no canal, vocês vão ver que no próximo vídeo você vai ter essa dinâmica prática de projeções e vocês vão entender mais ainda. Mas vamos lá. Projeção cilíndrica. O mapa é desenhado a partir de um cilindro. O mapa fica dentro... Você tem o globo, você envolve o globo com o cilindro e dali você retira o mapa, fazendo as suas observações. Lembrando que essa projeção é mais utilizada. Aí você fala assim, mas Roberto, essa é a projeção mais utilizada? Sim, ela é mais utilizada. Por quê? Porque é a projeção que praticamente representa o mapa todo, toda a superfície. Ele vai representar todo tipo de mapa. E essa projeção aqui, ela vai dar origem, aspas, ao planisfério. O planisfério, que a gente conhece muito bem e utiliza bastante, é a origem dessa projeção cilíndrica. Então, todos os mapas que a gente viu lá na sala de aula, que é muito comum da gente utilizar, por exemplo, para os nossos estudos, esses mapas são mapas cilíndricos, que tem essa projeção cilíndrica que representa toda a superfície da Terra. Inclusive, já vou dar o primeiro detalhe aqui, inclusive, esses mapas cilíndricos são mapas que, em grande maioria, são eurocentristas. O que é isso, Roberto? Eurocentrista é um mapa que tem a Europa no centro. E esses mapas, e eu vou falar de Mercator logo, eu vou falar Mercator, muita gente chama de Mercator, né? Mercator, que de uma certa forma é uma origem de projeção muito importante, uma projeção conforme, muito importante, cilíndrica conforme, muito importante. E projeção de Mercator, ela vem do século XV para o século XVI, é importantíssima para a navegação e coloca a Europa no centro do mapa, porque a Europa foi a área das grandes navegações. Então, por isso, a projeção cilíndrica é a projeção mais utilizada e já tem a característica, algumas características já proporcionadas para o nosso dia a dia. Eu já fiz essa experiência numa turma de menores. Você coloca um mapa que não é eurocentrista, a primeira coisa que o aluno faz é o seguinte: tio, esse mapa está errado. Primeira coisa que ele faz, porque ele olha, se o mapa não tem a Europa no centro, se a Europa está do lado esquerdo do mapa ou está do lado direito, o mapa está dividido de forma diferenciada, a primeira coisa que o aluno faz é falar que, professor, esse mapa está errado, tio, esse mapa está errado, não tem nada a ver, porque nós estamos acostumados com esse mapa eurocentrista. E é claro, com a projeção cilíndrica, por isso ela é mais importante. E aí vocês viram o seguinte, já dei a dica de qual a principal projeção. As demais projeções, deixa para lá, porque a projeção cilíndrica já trouxe as recomendações que eu precisava para estudar cartografia. Entretanto, vamos lá passar para as outras. Eu tenho a projeção cônica. Você tem um cone e vai representar parte da superfície terrestre. Eu tenho um cone até bem grande, mas vai representar parte da superfície terrestre. E aí, é utilizada? Nem tanto. A gente, por exemplo, dificilmente a gente vê um mapa com projeção cônica. Então essa fica um pouco de lado, quase não é falada. A projeção azimutal ou plana, que é mais conhecida como plana, porque o nome azimutal muita gente fala assim, difícil, onde é como se eu colocasse uma folha tangenciando a Terra, esse é conhecido. Aí você fala assim, Roberto, azimutal eu nunca ouvi falar. Ele é conhecido porque ele faz parte de um símbolo que é um símbolo muito conhecido no mundo, é o símbolo da ONU. Então aqui o símbolo da ONU é o símbolo que representa um órgão mundial, um organismo mundial, e esse organismo mundial, o que ele queria? Tirar a ideia do eurocentrismo. Então, como eu tiro num mapa cilíndrico, né, numa projeção cilíndrica, que a Europa está sempre no centro do mapa, mas se eu tirar a Europa, eu vou colocar um outro continente, consequentemente, eu faço um mapa azimutal
onde eu coloco o Polo Norte como centro e distribuo de forma igual, porque é uma projeção equidistante, coloco de forma igual os outros continentes. Então, eu consigo não deixar a Europa como centro do mundo ou qualquer outro continente e mantenho o Polo Norte no centro e os demais continentes distribuídos de forma equidistante ou igualitária, vamos colocar dessa forma. Então, dessas três classificações de superfície, a cilíndrica é a mais importante. Mas a azimutal já caiu na prova do Enem, inclusive, como uma das questões representando as habilidades relacionadas à cartografia. Lembrando que o Enem tem uma habilidade específica de cartografia. Bom, vamos lá, vamos continuar. Já colocamos as classificações pelas três superfícies, eu já falei para vocês que a projeção cilíndrica é a mais importante. Beleza. Agora, é uma classificação um pouco mais difícil. É a classificação por propriedade geométrica. Ou seja, como o mapa vai ser distribuído e aonde vão ter as deformações. É aquilo que a gente falou aqui. Todo mapa tem uma deformação, todo mapa tem uma distorção. Mas aonde vai aparecer a distorção desse mapa? E agora a gente vai conseguir entender. Então vamos lá. Primeira coisa, projeção conforme. O nome já diz, conforme. Na verdade, é como se os detalhes do mapa, as formas, fossem preservados. Preserva também os ângulos, as linhas, tanto os meridianos quanto os paralelos, serão colocados de forma adequada, reta no ângulo de 90 graus e alteram as áreas dos continentes. Nós vamos ver que essa distorção na projeção conforme está muito próxima das regiões polares. Ou seja, nesse tipo de projeção conforme, as regiões polares vão apresentar maior distorção. E aqui, o principal exemplo da projeção conforme, que mantém lá as formas, pensa o seguinte, vou botar duas formas bonitinhas do continente, tá, vão variar nos tamanhos porque minha distorção vai fazer isso, mas para navegação ele é muito importante. Então esse exemplo é a projeção de Mercator, que é uma projeção do século XV, é uma projeção importante, por quê? Porque foi importante para a navegação na época e mantinha as formas e passou a ser utilizada. Vocês estão vendo a projeção de Mercator e essa projeção, olha a dimensão das regiões polares, como estão bem distorcidas. A gente sempre faz uma comparação entre a Groenlândia e o Brasil nessa projeção. E a Groenlândia é muito maior que o Brasil nessa projeção, que na verdade, na realidade, não é. Então, esse é o exemplo de projeção cilíndrica conforme é a projeção de Mercator. Por que eu estou colocando só o exemplo de cilíndrica? Existem outras projeções características, mas para a gente, o que mais cai em prova são as projeções cilíndricas. Então, projeção cilíndrica conforme o exemplo é Mercator, porque ele mantém as formas, os ângulos retos, vão alterar as áreas, áreas que a gente está falando dos territórios, como eu falei da Groenlândia com o Brasil. Beleza? Ok? Então, essa cai. O pessoal que vai fazer vestibular da UERJ é balela, sempre cai. Projeção equivalente. Opa, o nome já está dizendo para mim, assim, equivalente, olha lá. Conservam as áreas são equivalentes. A forma esquece. A forma não vai ser igual, mas as áreas vão ser equivalentes. E essa projeção é uma projeção que foi muito divulgada nos últimos anos e muito falada na sociologia, por exemplo, porque uma das projeções mais famosas que nós temos nos últimos anos, e é do século XX, é a projeção, e o exemplo que eu vou colocar é a projeção de Peters, projeção do século XX. Essa projeção é uma projeção cilíndrica de Peters. Que projeção é essa? É uma projeção que faz uma crítica à criação do mundo subdesenvolvido. Então o que ele faz? Ele coloca essa projeção equivalente com o continentes mais pobres, como América Latina, África, Ásia, com uma dimensão com a sua área normal, e a Europa com a área reduzida, mostrando o seguinte, são esses caras que vocês estão chamando que são subdesenvolvidos, que na verdade fornecem a matéria-prima, que na verdade sustentam os países desenvolvidos, vocês não podem chamar eles dessa forma. E aí você vai ver um mapa extremamente esticado, com as dimensões desses continentes do sul, que hoje são considerados continentes do sul, só vocês darem uma olhada no nosso vídeo sobre nova ordem mundial, os continentes do sul
ficam com uma proporção muito maior mesmo. E aí, em relação, é claro, os países desenvolvidos, porque as áreas, elas são mantidas, elas são equivalentes. Essa é a projeção de Peters. Então, galera, eu poderia acabar a aula agora, porque essas duas projeções são as projeções mais cobradas. Aí você fala assim, Roberto, são as mais cobradas? São. Dificilmente você vai ver outro tipo de projeção. Você vai olhar inúmeras provas, uma ou outra projeção pode vir a ser cobrada, mas dificilmente você vai ter outra projeção sem ser essas duas que são muito famosas. Essas projeções, a projeção de Mercator tem uma história, como eu falei, a projeção de Peters tem uma história. E aí você tem as duas outras classificação por propriedade geométrica, que é a projeção equidistante, não apresenta deformações de linha reta. Na verdade, essa é a projeção da ONU. Se você olhar a ONU, está todo mundo igual, mas dificilmente alguém quer utilizar um tipo de projeção como essa, por isso que somente a ONU, e já caiu em prova inúmeras vezes, acredito que agora dificilmente volte a cair, por exemplo, no Enem não volta mais a cair uma projeção da ONU, né? Uma projeção que distante dessa forma, dificilmente. Porque você não vai repetir questão, ainda mais que ela foi bem difundida. Então, até teve um índice de acerto razoável por uma questão que eu achei que era uma questão fácil. Mas se você nunca ouviu falar sobre projeção azimutal, nunca ouviu falar sobre o símbolo da ONU, consequentemente, você pode ter errado essa questão. Mas olha só, dificilmente você vai repetir uma questão como essa. Então, essa aqui, esquece. Dificilmente uma projeção equidistante é cobrado, por essa questão ser linear. Os mapas, eles têm características, por isso a deformação em algumas áreas. E quando você tem mapas que têm uma história, esses são mais fáceis de serem cobrados. E a projeção afilática quase ninguém utiliza, principalmente porque ela não tem nenhuma dessas três classificações de propriedades geométricas. Ela não tem nenhuma delas. Então são projeções quase tridimensionais, umas formas bem distintas, que você vai encontrar, de repente, em alguns atlas, livros, etc. Eu, por exemplo, já vi inúmeras questões de cartografia, sempre acompanho muito cartografia e dificilmente eu vejo esse tipo de projeção sendo cobrada. Então, para a gente resumir, a cartografia ou as projeções cartográficas se resumem em distorção, características da projeção na distorção, a projeção cilíndrica e essas duas características por propriedades geométricas. A projeção conforme, que mantém as formas, tem os ângulos retos, e a projeção equivalente, que mantém a equivalência do tamanho da área dos continentes. Fora isso, galera, uma ou outra projeção, Malloy, Robson, são projeções que podem vir a ser cobradas, mas são projeções mais para detalhe do mapa, aquele mapa que você apresenta na sala de aula. Dificilmente você tem questões como essa na prova. Mas, se você tiver uma questão como essa, certamente ela vai ser cobrada em relação à nitidez ou à forma de você visualizar aquele mapa. Uma questão importante, esqueci de falar, do eurocentrismo. Lembrando o seguinte, o eurocentrismo é uma característica do mapa que vem há muito tempo. Você pode ter mapas diferentes, sim, e eles estão corretos. Como eu já falei, você pode ter um mapa de cabeça para baixo. Cabeça para baixo entre aspas, galera, porque na astronomia não existe isso, norte, sul, não tem nada disso. Então existem projeções também dessa forma. Então entendam que isso é o mapa correto. Então, como eu sempre falo, que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder trazer essa aula para vocês, simplificar a cartografia para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar lá o sininho. Eu sempre peço para a gente continuar trazendo boas informações para vocês. Galera, até a próxima aula.